Privilégio estar aqui de novo para compartilhar a palavra de Deus. Privilégio e desafio muito grande. Deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 2. O Cícero já adiantou para a gente. Aliás, quero agradecer ao pessoal do Louvor, por nos conduzir em adoração a Deus. Músicas muito boas, muito boas. Desde que o ser humano pecou, desde o primeiro pecado, nós vivemos em guerra. O ser humano vive em guerra, entre guerras. Então não é incomum ouvirmos. Atualmente a gente tem guerra, sabe de guerra acontecendo no mundo, na Europa, Oriente Médio, na África. Mas não foi assim desde o princípio, O Senhor criou o mundo e colocou o homem num jardim abundante, pleno, cheio de vida, cheio de alegria, prosperidade. Foi assim que eu comecei a mensagem anterior no Salmo 1. Hoje é o Salmo 2. E alguns vão dizer que esses dois salmos, eles formam uma mensagem só, eles são uma mensagem inteira. Se você olhar o primeiro verso do primeiro salmo e o último verso do segundo salmo, você vai ver que combina, Como se fizesse um sanduíche. O pão, uma mensagem e outro pão embaixo. Então eu quero desafiar os meus irmãos nessa noite com uma mensagem de uma continuação, Onde encontrar uma vida plena, feliz e próspera. Feliz ano novo, próspero ano novo, a gente fala, Onde encontrar essa vida feliz e próspera? Então o Salmo 2 vai continuar esse assunto e eu quero continuar então nesse salmo com os meus irmãos, tá bom? Mas, por que eu comecei falando de guerra? Porque eu queria que você pensasse, nós, aqui em Macaé, Novo Cavaleiros, brasileiros, estamos em guerra? E aí eu quero dizer para você que sim, não uma guerra militar, obviamente, Não estamos em uma guerra militar, mas estamos em guerra. Uma guerra que começa no coração, e aí, dessa guerra surgem as outras guerras que a gente ouve falar, Dessa guerra. Então tem uma guerra no coração, uma guerra pelo senhorio do seu coração e do mundo. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 2. Vamos ler o Salmo juntos, se puder projetar aí, por favor, versos 1 a 12. Eu quero dividir esse Salmo em 4 partes com vocês, de 3 versículos cada uma. Então, Salmo capítulo 2, de 1 a 12. Eu vou ler, vocês podem acompanhar melhor. O Salmo diz assim: Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, desejosos de ser alimentados pelo Senhor. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite. Fala conosco, ajuda-nos a olhar para o Seu Rei estabelecido, nos rendermos a Ele e desfrutarmos dessa bem-aventurança, dessa plenitude de vida na submissão a Ele. Em nome de Jesus. Amém.
Salmo 2 é um salmo anônimo, então não tem, né, salmo de Davi ou salmo de... não diz nada, embora alguns estudiosos afirmem que é do próprio rei Davi. Certamente esse salmo faz uma referência à aliança que Deus fez com Davi. Está lá em 2 Samuel 7, de 8 a 16, pode projetar aí, por favor? Quero ler com vocês, mas só relembrando, a gente estudou teologia bíblica no ano passado, vocês vão lembrar que desde o primeiro... Deixa eu do lado de cá, né? Para vocês é o contrário. Desde o primeiro pecado, conforme a história da narrativa bíblica vai se desenvolvendo, a gente vai vendo a promessa de um Salvador se desenvolvendo também. Então, Gênesis 3,15, Deus promete o que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 49, a promessa a Judá virá um rei, um cetro, não se afastará de Judá. Depois em Números, não sei se vocês vão lembrar, mas naquela passagem de Balaão, quando ele está tendo as visões, chamado para amaldiçoar Israel, ele abençoa Israel e diz, virá um cetro de Judá. Então, essa promessa ela vai se desenvolvendo na narrativa bíblica, prometendo um rei que faria o quê? Basicamente, ele vai desfazer tudo aquilo que o pecado fez no início. Esse rei vai trazer a bênção de Deus sobre todas as nações, não só sobre a nação de Deus, que ele escolheu no Antigo Testamento Israel, mas por meio de Israel a todas as nações. E aí em 2 Samuel 7, quando o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, assume o reinado, ele está no auge aqui do seu reinado, ele quer construir uma casa para Deus, Deus diz, eu nunca habitei em casa humana, eu vou construir uma casa, uma dinastia, uma família para você. Olha o que Deus diz para Davi. Desculpa. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Natã, profeta, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava de rebanhos, de ovelhas, para ser o soberano de Israel, meu povo. Eu te fiz rei, Davi. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia, para o filho seu. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Sei que é um texto longo, mas só para resumir para os irmãos. Deus prometendo a Davi que na linhagem dele, Deus manteria o cetro, o poder, o reino, na linhagem de Davi, e escolheria um filho dele que reinaria para sempre. E esse Salmo 2 faz referência a essa aliança de Deus com Davi, como vocês leram aí, né? Como nós lemos juntos. Esse salmo, alguns vão dizer que era um salmo lido na coroação dos reis. Então, de Israel e Judá, depois que o reino se divide, conforme os reis iam passando e assumiam o trono, alguns dizem que durante a coroação, esse salmo era lido como um cântico de comemoração. Olha, um novo rei chegou, um novo rei da dinastia de Davi. Deus está mantendo a sua aliança com Israel. Deus está mantendo a promessa dele de trazer o reino eterno. Restaurar o mundo ao que era antes do pecado, trazer o jardim de volta. A gente estava conversando, né, Cícero? Deus quer trazer o jardim de volta e está mantendo a sua promessa. Então o Salmo 2 é um salmo belíssimo, né? Importante para Israel, mas é importante para nós hoje. Vamos ver por quê, né? Em detalhes. Bom, versos 1 a 3, vocês podem ver aí.
Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então, aqui tem um desenho, né, uma figura. Vários reis de várias nações conspirando, como se estivessem sentados numa sala, uma cúpula, considerando como nós podemos destituir esse rei coroado por Deus. Pensem que Israel está cantando isso para o seu rei coroado, mas pensem como isso aponta para Jesus também. Como nós podemos nos rebelar e nos ver livre desse reino de Deus no mundo? Os reis desse mundo querem construir o seu reino, independente de Deus. O rei de Israel aqui é descrito como um imperador sobre as demais nações. Então, as nações que, se você pensar um pouquinho, você vai pensar, nações que sempre vivem em guerra, ok? Inimigas, aqui se fazem amigas, se unem contra o rei estabelecido por Deus. Você vai lembrar também de que esse salmo aqui, talvez lembre disso, que ele é citado pelos discípulos na oração em Atos 4, fazendo referência a Herodes e Pilatos, inimigos, tá certo? Políticos, inimigos políticos, se unem para matar o Messias, para crucificar Jesus. Então esse salmo ele aponta tanto para o rei de Israel, lá no passado, quanto para o rei Jesus. Os homens mais poderosos da terra, ricos e influentes, reunidos para se livrarem do rei escolhido por Deus. Esse plano pode dar certo? E qual seria a reação de Deus a essa rebeldia? Bom, eles conseguiram matar Jesus, certo? Eles conseguiram. Mas Jesus não ficou morto. Por isso, eles fizeram exatamente o que Deus tinha planejado que eles fizessem na sua soberania. Jesus não foi morto por acidente. Jesus se entregou à morte na mão de homens pelo pecado. Então eles fizeram exatamente o que Deus pretendia que fizessem, isso sem tirar a culpa deles. E o salmista mostra a reação de Deus a isso, a partir do verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Aqui o salmista desenha uma figura engraçada, né? Como se Deus estivesse rindo do seu trono celestial. Mas a ideia é para destacar a tolice desses homens. Homens comuns, tudo bem, reis, né? Soberanos, poderosos, influentes, cheios de grana, cheios de autoridade no mundo, mas se rebelando contra Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que deu fôlego de vida para eles, o Deus que os institui como rei ou destitui conforme quer. E eles estão se rebelando contra esse Deus. Que loucura! Por isso Deus ri. O salmista desenha como se Deus estivesse rindo. A resposta de Deus a essa rebelião se revela de fato em justa ira. Deus não está indiferente à rebelião, ao seu reino e ao seu Messias. Ele responde com justa ira, intenso furor, como diz aí no texto, contra aqueles que rejeitam o seu rei. Deus os repreende e aterroriza. Fazendo o quê? Confirmando a sua soberania sobre tudo e todos. Aquilo que eles não querem ouvir é o que Deus responde. Olha aí para o verso 6 de novo. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus é quem define os acontecimentos da história. Como um tabuleiro de xadrez, Deus move as peças. O homem não pode resistir à vontade de Deus. Deus escolhe o seu rei da linhagem de Davi para governar o mundo e restaurá-lo à plena justiça. Esse foi o plano de Deus desde o início e é isso que ele vai executar. Não importa se todas as nações se reunirem contra Deus. A nova ordem mundial. Deus continua soberano. O plano continua o mesmo. Em favor do povo de Deus. De fato, os homens conseguiram matar o Messias. E Deus o ressuscitou. E o exaltou.
A partir do verso 7, a gente começa a ver a exaltação do Filho. E a pessoa da fala muda. Observem. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Percebem que aqui, quem está falando agora, é o Filho, o ungido. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele descreve o que Deus lhe declarou, que ele é filho, e sendo filho é herdeiro de todas as coisas, e tem autoridade sobre tudo e todos. Este era um título comumente utilizado pelos reis da antiguidade, filho de Deus. Os reis, antigamente, assumiam esse título para si, reivindicavam esse título para ganhar autoridade diante dos seus súditos. Fulano é o filho de Deus, então não mexe com ele, cuidado, ele tem toda a autoridade, o poder e a autoridade dada pelos deuses. Esse rei é diferente. Se você observou no texto, ele está dizendo, olha, eu não estou reivindicando. O rei ungido por Deus não reivindica o poder para si. Ele diz, me foi dado, foi recebido. Este rei se vê como um humilde servo. Este rei é Jesus. Lá em Filipenses 2, 5 a 11, olha o que o texto diz. Jesus veio como ser humano, um servo. E aí Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, diz, seja a atitude a mesma de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por sua humildade, por seu desapego ao poder, por sua entrega, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual é a diferença entre esses reis do mundo, os reis que a gente conhece, os influenciadores, os ricos e poderosos desse mundo, e o rei escolhido por Deus? Qual é a diferença? O rei ungido é servo, é humilde, ele não reivindica poder, é um rei cheio de graça e de bondade, como a gente canta aqui. Ele vive, morre, ressuscita e reina para a glória de Deus e em favor do seu povo. Ele é um rei servo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os poderosos, portanto, dos versos 1 a 3, a quem eles estão rejeitando? Que amarras são essas que eles querem se livrar? Eles estão rejeitando, não um rei severo, mas um rei servo, o servo supremo. É isso que as nações estão rejeitando. Mais ainda o Salmo exalta ou expõe a loucura, a insensatez desses homens. Vocês estão rejeitando o rei do Deus soberano, já é um absurdo. E o rei humilde servo que serve ao Pai e ao seu povo, a todo aquele que se submete a ele. Que loucura! A partir do verso 10, o salmista faz um convite diante dessas verdades. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira.
Então o salmista, diante dessa loucura dos reis que conspiram contra o seu ungido, diante de um mundo que se une contra o Filho de Deus, o Rei estabelecido, o servo exaltado, ele faz um convite. Ele convida humildemente: rendam-se ao servo supremo, beijem o Filho, como quem beija um rei, como quem aceita a sua autoridade, como quem se submete ao seu poder. Recebam, aceitem o poder dele, porque o poder dele é legítimo. O poder de Jesus é um poder que serve, não um poder que é severo e se impõe. Aceitem. Não há um embate aqui, mas um convite e uma advertência. Os reis continuariam sendo reis. Deus estabelece as autoridades, não é isso? Nós cremos assim, a Bíblia diz isso. Aceitem o Filho, recebam o serviço do Filho. Vocês continuarão sendo reis, vocês continuarão sendo autoridades, talvez ricos e influentes, mas agora vocês usarão esse poder, autoridade, riqueza e influência por amor a Ele, no serviço dEle, debaixo da soberania e do poder dEle, da sua autoridade. Servos do servo supremo, humildes como ele, submissos ao decreto de Deus, que estabeleceu o seu rei sobre o seu santo monte. Em vez de tolos, contrários ao decreto de Deus, à vontade de Deus, contrários ao domínio desse rei de justiça, eles seriam sábios, favoráveis ao domínio de Deus, ao propósito de Deus para o mundo. Na submissão ao Rei Supremo, temível, é verdade, os poderosos também encontrariam a plena alegria. Olha aí para o texto, de novo. Adorem o Senhor com temor, que lhe é devido. Exultem com tremor. Eles encontrariam plena alegria. O salmista também adverte: manter-se em rebeldia contra o rei que traz justiça é opor-se à própria justiça. Por isso o convite ao arrependimento, em vez de justa destruição merecida pela rebelião desses homens, eles podem encontrar bem-aventurança, uma vida feliz e próspera ao beijarem o Filho, reconhecendo o seu gracioso serviço e sua suprema autoridade. Por isso o salmista termina com um testemunho simples, mas cheio de significado, né? Cheio de valor. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O salmista já experimentou isso aqui. E ele está declarando a esses reis rebeldes: olha só, feliz aquele que se submete a esse rei. Ele não é como vocês, mas vocês podem ser como ele. Submetam-se. Queridos, diante desse texto eu quero fazer algumas considerações, né? Primeiro, esse salmo deve nos fazer refletir sobre a graça de Deus. Precisamos reconhecer que, embora tenhamos sido criados por esse Deus de amor, num jardim perfeito, cheio de vida e abundância, nós também já fomos rebeldes contra esse Deus e o seu ungido, não é verdade? Cada um de nós. Não fazemos parte desse reino de justiça, de paz, de alegria, por merecimento, mas por graça. Um dia todos nós já estivemos avessos às amarras de Deus, buscando estabelecer o nosso próprio reino pela força. Se Cristo é esse servo supremo, o Filho que revela o amor de Deus, quais correntes nós queríamos destruir? Estávamos também em rebeldia, rejeitando o amor de Deus. Se Cristo é o Rei que traz justiça, paz e alegria ao mundo, quais amarras tentávamos lançar fora? Estávamos rejeitando o reino bendito do Senhor, cheio de graça. Quanta insensatez! Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos chama de volta à sensatez para receber vida e vida em abundância. Se antes buscávamos nos livrar das amarras do Senhor, hoje nos agarramos a Ele com toda a força, com temor e alegria, por causa de sua maravilhosa graça e bondade. Não é isso? Esse salmo
tem que nos lembrar disso. Um dia, eu fui como esses reis. Aliás, se eu for honesto, minha esposa está aqui. Essa semana, eu me rebelei contra esse reino. Se eu for mais honesto, hoje, mais cedo, no meu coração, eu tentei preservar um pouquinho do meu reino lá em casa. Que insensatez! Quem é o meu Senhor? Quem é o Senhor? O Rei ungido que Deus colocou sobre a minha vida para eu deixar Ele reinar com justiça em meu favor, não contra mim. O Salmo adverte, né? Não se coloquem contra. Senhor, eu não quero ser contra o Senhor. Reina sobre mim, reina sobre a minha casa. Eu quero esse reino de justiça, cheio de alegria, cheio de paz, chega de guerra. Mas esse salmo deve nos lembrar da graça de Deus. Eu já fui um desses reis, né? Me rebelando à graça, à misericórdia e à justiça de Deus em meu favor. Mas Deus, que é rico em misericórdia, do seu trono nos céus, enviou o seu Filho para me tirar dessa insensatez. Eu e você. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo também deve nos fazer refletir sobre a nossa segurança em Cristo. Falei que nós sabemos de guerras. O Salmo 2 é citado diversas vezes no Novo Testamento. Diretamente ele se aplica a Jesus. Contudo, o que me chamou a atenção ao estudar esse texto foi observar as situações em que ele é citado. De novo, estou falando muito rápido. O Salmo 2 é citado diversas vezes no Novo Testamento, tá bom? Salmo 2. Então o texto todo, 1 a 12. Então várias partes dele são citadas. Mas o que me chamou a atenção estudando foi o contexto. Como os autores do Novo Testamento citam esse salmo? Para quê? O que eles querem comunicar? Bom, todos os momentos, Atos, Hebreus e Apocalipse, são para a igreja em perseguição. A igreja sofrendo pressão para abandonar sua fé. E de autoridades religiosas e políticas. Então são os ricos, os reis, os poderosos e influentes. Em uma dessas ocasiões em que o Salmo 2 é citado, pode projetar aí, por favor, Apocalipse 2, 26 a 29. A igreja de Tiatira, o próprio Jesus falando para a igreja, né? Olha o que ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, aquele que resistir às pressões desse mundo e permanecerem firmes comigo, darei autoridade sobre as nações. Ele, olha aí, o Salmo 2, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Salmo 2 é um salmo usado para encorajar a igreja que passa por dificuldades, que passa por pressão para abandonar o seu testemunho do Senhor Jesus, que passa por pressão para se juntar aos poderosos da terra, rejeitando o seu rei. Por isso o próprio Jesus diz, né? Fique firme até o final. E você terá a mesma autoridade que eu. Você reinará comigo sobre as nações. Eu e você estamos em guerra. Não é uma guerra militar. Há uma guerra lá fora contra nós, os servos do Servo Supremo. Não somos abertamente perseguidos no Brasil, isso é verdade. Não ainda, pelo menos. Mas desde Abel, Gênesis 4, os servos de Deus têm sofrido pressões e perseguições ao redor do mundo por causa de sua fé. Isso não é estranho. 2 Timóteo 3,12 vai dizer, Paulo falando para Timóteo, né, encorajando Timóteo a permanecer firme no ministério. Paulo diz, de fato, todos, Timóteo, não é só o pastor, não é só o missionário, não é só quem mora em país perseguido, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
em maior ou menor escala. Talvez um constrangimento no trabalho, uma zombaria na escola, um questionamento nas ruas, mas você vai sofrer pelo meu nome, né? Qualquer pessoa. Nessa guerra lutamos sem lutar. Vencemos ao entregar nossa vida àquele que julga com justiça, como diz 1 Pedro 2,23. Jesus, quando insultado, quando pressionado, ele não revidava, mas se entregava àquele que julga com justiça. Porque nós temos uma esperança, como nós lemos em Apocalipse, reinaremos com ele para sempre. Ainda que os poderosos da terra, governantes, ricos e influentes, se reúnam contra Cristo e sua igreja, Deus já estabeleceu o seu rei para governar o mundo e restaurar toda a terra ao estado de plena justiça em favor do seu povo. Jesus ressuscitou para mostrar que ele já começou a nova criação. O jardim está vindo. A mensagem da palavra de Deus para nós, desde Gênesis 3,15, eu vou desfazer os efeitos do pecado no mundo. Eu vou, Deus, por meio do meu rei, do meu escolhido, vou restaurar esse mundo a plena paz e justiça que o pecado de vocês estragou. Poderíamos aplicar isso mais simples, dizer, eu tenho o poder e autoridade para restaurar a família que o seu pecado pode destruir, tem destruído. Eu posso restaurar. Deus pode fazer isso e quer fazer isso. Deus já estabeleceu o seu reino no trono. Mesmo que os reis e poderosos dessa terra tentem negar ou nos calar, Deus já estabeleceu o seu rei no seu trono. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E se formos mortos nesse processo, em perseguição? Bom, Jesus morreu. Ele perdeu a batalha? Não, Deus o ressuscitou. Querido, a morte para o crente não é mais um impeditivo de desfrutar do amor de Deus. A gente lê isso lá em Romanos 8. Vocês conhecem o texto, né? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem qualquer poder e autoridade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo deve nos lembrar da graça de Deus e deve nos lembrar da segurança que temos em Cristo. E por último, esse salmo também deve nos fazer refletir sobre a nossa fidelidade a Jesus. Depois de ameaçados pelas autoridades religiosas de Israel, a não mais falarem no nome. Projeta aí, por favor, Atos capítulo 4, 27 a 29. Pedro e João foram presos, levados ao sinédrio e ordenados, não preguem mais nesse nome. E é aquela passagem famosa, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí olha o que eles saem da prisão, se encontram com os discípulos, contam o que aconteceu e eles oram. Eles citam o Salmo 2, a partir do verso 27, né? Eles citam o Salmo 2 em oração, falando do ungido, e acrescentam um pedido a Deus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Vamos ler junto, verso 29? Agora, considera as ameaças deles. Contra quem? Contra quem? Contra Jesus? Não, eles falaram, Jesus já foi morto, não é isso? Já ressuscitou, ficou ali com os discípulos alguns dias, voltou para o Pai, enviou o Espírito, tá certo? Aqui são os discípulos orando. Considera as ameaças deles contra nós.
eles poderiam negar a Cristo e viver em paz. Eles poderiam calar-se e evitar a perseguição. Eles também poderiam pedir em oração que o Senhor os livrasse. Simplesmente, Senhor, nos livra, que perseguição, incomodando, a gente ameaçado de morte. Mas eles preferiram pedir ousadia. Pediram coragem para ser fiéis no testemunho de Jesus, vida e pregação. Não somos mais os senhores das nossas vidas, como os reis das nações no Salmo. Somos servos do Servo Supremo. Não reivindicamos nossa própria justiça, mas confiamos na justiça que recebemos dele. Não reivindicamos poder para sermos servidos, mas servimos. Não exigimos, mas recebemos com gratidão. Nossa justiça é demonstrada em misericórdia. O reino não é meu. Então eu não busco justiça, eu busco mostrar misericórdia. Já morremos para esse mundo, rebelde ao senhorio do Senhor. Vivemos para o Senhor, em temor e alegria, sabendo que podemos morrer por Ele também. E que assim seja. Se for o caso, vale a pena. Jesus nos deu algo muito mais valioso do que a nossa vida. O que Ele nos deu? A vida dEle. A vida da ressurreição. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Queria cantar uma música com vocês, uma música que nos lembra que essa vida que nós temos aqui é uma vida nova, da nova criação, é uma vida sem fim, é uma vida superior. Nós desfrutamos da vida de Jesus e por isso a promessa é certa, nós reinaremos com Jesus, porque nós já desfrutamos da vida dele, ainda que os homens nos ameacem, ainda que os homens tentem tirar a nossa vida está escondida em Jesus, o Rei Eterno.